Deus, ele tem orquestrado, ele tem planejado de uma maneira muito especial a sua vida. E Deus te traz aqui para te dizer que você deve cuidar daquilo que você está ouvindo. Porque o que você está ouvindo vai gerar fé ou vai gerar incredulidade. O que você está ouvindo, e mais ainda, o que você está dando ouvidos, vai trazer uma realidade na sua vida. E Deus estava me dando aqui para falar com você que está chegando. Seja bem-vindo você que está chegando. Deus estava me dando aqui uma coisa muito poderosa. Que você já sabe que Deus é um Deus que cumpre promessas. Um Deus que fala e aquilo que Ele fala acontece. Sabe? Você já sabe de tudo isso. Mas tem duas instruções aqui muito poderosas que eu quero liberar sobre você. Isaías 46, no versículo 10, diz que desde o início faço conhecido o fim, e desde os tempos remotos, ou desde os tempos antigos, o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. A primeira coisa que eu quero aqui falar com você é o que você ouve. Nós entramos um pouquinho depois, né? Mas eu creio que vai ser especial. A primeira coisa é o que você ouve. E depois de você analisar bem o que você tem ouvido, o que você tem dado ouvidos, né? Então, você deve ver, então, o que você ouve, você deve ver o que você está dando ouvidos. Por quê? Tem pessoas, hoje em dia não tem como, às vezes você vai ouvir alguma coisa que não deveria, sabe? Mas você não deve colocar isso em consideração. Seja bem-vindo você que está chegando. Elaine, Neuza, Tatiane Santos, Ana Lírio, que especial. Então, o que você ouve vai influenciar a sua fé. O que você ouve vai influenciar a sua vida. E olha o que diz aqui em Romanos, no capítulo 10. Romanos, no capítulo 10. Deus falou assim para mim, que tinha pessoas aqui que estavam precisando dessa palavra. Alguns aqui já estavam até abalados. Ou alguns aqui estavam precisando dessa estrutura para continuar andando por fé e ver coisas extraordinárias acontecerem. Por quê? A fé opera pelo amor. Escreve aí, a fé opera pelo amor e a fé libera o poder de Deus. Quando você crê, olha, Jesus quando ele estava num ambiente onde ele era ali, numa cidade que era dele, ele não fez muitos milagres ali. Por quê? Jesus não faz muitos milagres em um lugar onde há incredulidade, sabe? A Bíblia diz que ele não faz muitos milagres e mostra que aquele lugar, ele não fez muitos milagres ali, quer dizer que ele fez alguns milagres. Ele não fez ali muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 13, versículo 58, diz, e Jesus não realizou muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Você está ouvindo? E o que Deus estava me falando aqui? A palavra escandalizados, depois vem em uma outra situação. Jesus fala que não há profeta sem honra a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. Então, escute bem. Quando ele estava em Nazaré, né? A região de Nazaré. Ok. O que Deus estava me dando aqui para você é a primeira coisa. O que você está ouvindo? Você vem aqui, você recebe palavras de Deus. Você vem aqui, Deus confirma a palavra na sua vida. Sabe? Mas o que você ouve, às vezes você não pode controlar. Mas o que você dá ouvidos, você tem um poder sim de controlar. E a segunda coisa que você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Você precisa dar ouvido ao que Deus está falando. E uma coisa que também, nós vamos orar já, mas uma coisa que Deus estava enfatizando para mim é quais são as rodas de conversa que você se assenta.
Você sabia que dependendo do lugar que você se assenta e você começa a conversar, tem pessoas que para eles é normal o pecado. Eles normalizaram o pecado. Então, dependendo das rodas que uma pessoa se assenta, ela pode achar que aquilo que é pecado é normal. E ela vai falar, vai pecando aí que não vai dar nada não. Só que você é diferente. Você foi chamado por Deus. Você foi chamada por Deus. Então não é qualquer lugar que você deve se assentar. Sabe? Olha o que diz aqui Salmo no capítulo 1, versículo 1 também. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem pessoas que você fala, eu não vou fazer isso não. Por quê? Porque é pecado, porque Deus não gosta disso. Eles vão zombar de você, não é verdade? Eles vão zombar de você, vai falar assim, que é isso? Como Deus não gosta? Isso aí é coisa muito antiquada. Então os lugares que você se assenta também influencia você. Não só influencia a sua fé no sentido de você viver as promessas de Deus, mas também influencia você para colocar no pecado. E se alguém está no pecado, ele está prejudicado de receber as promessas de Deus, porque a fé opera pelo amor. Toda a lei se resumiu em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se você está em um ambiente onde as pessoas desprezam a palavra de Deus, onde as pessoas zombam da palavra de Deus, então você pode até ouvir, mas você não dá ouvidos àquilo. E você fica com a palavra que foi liberada, com a palavra de Deus, o que você sabe que é certo. O que você sabe que é certo. Eu estava falando, Deus, o que eu vou falar aqui nessa oração hoje, né? Porque tem muitas coisas que nós podemos falar, mas deve ser algo muito direcionado por Deus. E Deus estava falando sobre sobre essas duas coisas. A primeira é quando você dá ouvido, seja bem-vinda, Malvina. Quando você tem que dar ouvido primeiro à palavra de Deus e as promessas de Deus, a revelação, as palavras que Deus já tem confirmado na sua vida. E a segunda coisa, tomar cuidado. Primeira coisa, você tem que tomar cuidado com o que você ouve, que vem no sentido de destruir a sua fé. Deixa eu falar mais aqui. Tem pessoas que até são crentes, até creem em Deus, mas se você ficar falando para eles algo que Deus revelou para você, tem pessoas que falam, não, Deus não faz isso não. Porque normalmente Deus faz uma coisa que não cabe no entendimento humano. E nós estamos vivendo um tempo de milagres. Então tem pessoas que se você contar o que Deus te revelou, o que Deus te revelou em sonho, em visão, o que Deus falou com você, o que Deus confirmou com você na palavra, através de sinais, sabe? Se você contar para eles, eles vão falar assim, eu não acredito que Deus faz isso não. Aí o que acontece? Você pode entrar em uma batalha espiritual desnecessária, uma incredulidade, um ataque de incredulidade pode vir sobre a sua vida desnecessariamente. Por quê? Porque você deu ouvidos ao que alguém estava falando. Então essa é uma primeira coisa que você deve tomar cuidado ao ouvir. E uma segunda coisa é as rodas de conversa que você senta, sabe? Tem pessoas que, igual eu já falei aqui, tem pessoas que para elas o pecado é normal. Então eles estão conversando uma situação que para eles você sabe que é pecado, mas para aquele grupo de pessoas é normal. Por quê? Porque eles não valorizam a palavra de Deus. Pelo contrário, eles zombam da palavra de Deus. Aí o que acontece? Se você vai por esse caminho também, sabe? Aí não é o melhor de Deus para você. Não é o plano de Deus para você. Aí tem pessoas que passam a vida inteira, sabe? Longe do que Deus tem, por causa das rodas de conversa onde estão assentados. Pessoas que zombam da promessa de Deus, não acreditam no poder de Deus, sabe? Zombam das palavras que Deus fala na sua vida. Então, o que acontece? Você deve tomar cuidado aí dos ambientes e dos lugares que você está. Que era isso que Deus estava falando aqui para mim. Você está ouvindo? E eu quero orar aqui com você. Mas eu tenho uma impressão muito forte. Aqui, que tem pessoas aqui que eu via como se fosse assim uma crise de fé. Tem alguém aqui, ou alguém que vai pegar gravado, uma crise de fé. E essa crise de fé veio por quê? Por causa que você começou a dar ouvidos. Você começou a dar ouvidos a palavras negativas,
a palavras de derrota, sabe? Eu estava sentindo como se fosse assim algo bem estranho, como se fossem pessoas aqui passando por momentos de opressão espiritual, porque você estava ouvindo muita coisa negativa para destruir a sua fé, para viver as promessas de Deus, e muitas coisas negativas normalizando o pecado, sabe? Que é essa impressão que Deus estava me dando aqui. Então, o que você precisa entender aqui? Ó, a primeira coisa, a fé vem pelo ouvir. Olha que diz Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha o que diz. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, escute bem. O que você ouve vai gerar fé se é a palavra de Deus. Agora, se é incredulidade ou se é uma sabedoria, sabe? Uma incredulidade também disfarçada de sabedoria. Você sabia que existe uma incredulidade disfarçada de sabedoria? Tem gente que fala assim, não, ó, eu vou te falar aqui porque isso aqui é sábio, você está precisando de equilíbrio. E equilíbrio é bom de verdade. Mas tem palavras que alguém acha que é sabedoria, quando na verdade é uma incredulidade disfarçada. Você está ouvindo? Está fazendo sentido aí para alguém. Agora, o que você ouve vai gerar fé se é a palavra de Deus. Agora, se você ouve dúvida, tem gente que fala assim, ó, por exemplo, eu vou falar a respeito do mover do Espírito. O Espírito Santo está se movendo, Deus está revelando, Deus está falando. As pessoas já tiveram experiências com o sobrenatural de Deus e às vezes vem uma dúvida na mente de alguém. Aí aquela pessoa começa a dar vazão para aquela dúvida, sabe? Então, se tem dúvida é porque está tendo um ataque contra a fé, contra a sua fé. Você está ouvindo? Será que foi Deus mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que é Deus que está falando aqui mesmo? Então isso é dúvida. Se você está operando no sobrenatural, ou se você está crendo em Deus, você tem que ficar com a sua mente bem firme em Deus. E por que isso acontece às vezes? Por uma razão muito simples, porque isso é um chamado para o jejum. Porque é a espécie de males que só sai com jejum e oração. Quando você está batalhando muito com incredulidade, é porque Deus está te chamando para jejuar. Pois é, você está ouvindo? Então, quando você está ali com muita coisa negativa na sua cabeça, você já está ouvindo a palavra de Deus. Mas existe um tipo de incredulidade que ele só pode ser vencido através da vida de jejum. Então, obviamente que eu falo isso para a glória de Deus, mas nós já vivemos testemunhos incríveis. Aqui no canal também, pessoas sendo curadas de várias coisas, pessoas sendo curadas de hemorragia. Lá também, no presencial, pessoas sendo... O testemunho para mim mais impactante é alguém que foi operada mesmo. Eu creio que foi durante o momento de adoração que Deus tinha me dado uma palavra. Deus revelando o oculto e o escondido, revelando que, sabe, coisas profundas. E mesmo assim o inimigo ataca com... mas coloca assim um pensamento na mente de pessoas, assim, ó. Mas será que é Deus isso aí mesmo? Sabe? Mesmo depois de todos os sinais, tem pessoas que ainda têm dificuldade de crer. E o que acontece? Você tem que repreender isso. Se você está passando por isso constantemente, você precisa jejuar. Porque esse tipo de coisa só pode ser vencido através do jejum aliado à oração e a ouvir a palavra de Deus. Agora, uma segunda coisa que eu estava falando, vocês estão chegando depois, estou falando aqui de novo, nós vamos orar, é lá em Salmo capítulo 1. Olha lá. Você precisa tomar cuidado com as rodas de conversa que você senta. Olha lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, tem gente que só zomba das coisas de Deus. Tem gente que, o pior é que tem até pessoas que creem em Deus, mas zombam das coisas de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha lá, 13:8. E tem pessoas que zombam, tem pessoas que não acreditam, sabe? Mas talvez Deus quer usar você de uma maneira natural para que eles comecem a crer também, sabe? O que para mim é até triste, eu vou falar, é pessoas que já estão muito tempo com Jesus
e ainda não acreditam nos milagres, não acreditam no que Deus pode fazer, sabe? Então, o pastor Daniel, o pastor da nossa igreja, meu pai, ele deu um desafio para a gente ler o livro de Atos, e tem sido muito poderoso, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que o sobrenatural é algo normal para pessoas que estão andando com Deus. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Então, o que é essa oração aqui? Vamos ficar claro aqui, né? Primeiro, o que você está ouvindo? Por quê? O que você ouve, você precisa ouvir e fazer uma triagem, filtrar. Você só dá ouvidos para aquilo que é palavra de Deus. Você só dá ouvido para aquilo que é bom para você, aquilo que é pensamento de paz e não de mal, aquilo que é algo bom, sabe? O que você está ouvindo é um primeiro passo, mas o que você vai dar ouvidos, sabe? E a segunda coisa, quais são as rodas de conversa que você se assenta? Então, isso aí também vai influenciar. É pessoas que estão só zombando zombando do que é certo, zombando das coisas de Deus, zombando da palavra de Deus, sabe? Então isso aí é algo muito, muito importante para a tua caminhada com Deus. Aí o que acontece? Tem momentos que você tem que esperar alguma coisa acontecer até você voltar para determinadas rodas de conversa. Por quê? Porque senão as pessoas vão ficar aí atacando a sua fé e você vai estar com a mente firme para batalhar, né? Então Deus é aquele que nos dá sabedoria para também estar em comunhão. Gente, é muito bom. Teve essa situação mundial e afetou muita gente, né? Muita gente, muitos de nós, a gente diminuiu de estar junto com outras pessoas. Isso realmente não foi muito bom. Mas eu vou falar, tem muita gente boa. Esses dias nós estamos indo nos cultos em casa e tem sido especial. Não é verdade? Eu quero orar agora com você. Muitas vezes Deus faz o quê? Muitas vezes Deus vem com uma orientação, às vezes Deus vem com revelação, às vezes Deus vem com a liberação da unção. Então hoje eu creio que Deus está vindo com uma instrução, com uma orientação. Aquele dia a orientação divina foi de um jeito, hoje a orientação divina é de outro jeito, mas tudo é para edificação, tudo é para algo que Deus tem para fazer na sua vida. Você está ouvindo? Porque esse canal aqui tem um propósito de Deus. Sabe? Existe um propósito na sua vida e Deus nos colocou aqui juntos para viver tudo que Deus tem para nós. Coloca seu pedido de oração aí, coloca agora esse seu pedido de oração. Os céus estão abertos, algo extraordinário está acontecendo. Coloca aí seu pedido de oração e nós vamos orar. Nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, se é algo muito particular, coloca assim: eu tenho um pedido de oração. Se é algo muito particular, não coloca não. Coloca eu tenho um pedido de oração. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora. Pai, eu oro de uma maneira especial sobre cada vida que está aqui, sobre cada família aqui representada. Eu peço que o Senhor entre agora com o seu poder sobre essa casa, sobre essa família. Pai, peço que o Senhor libere agora as curas, o milagre. Eu declaro uma unção de cura agora sobre cada vida aqui e sobre cada pessoa aqui representada. Pai, libera do seu poder agora, do alto da cabeça até a planta dos pés de cada um que está aqui. Pai, eu oro agora por discernimento espiritual. Eu oro agora por discernimento espiritual, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor entre agora nessa casa, entra agora, Pai, nesse sangue, entra nesse DNA, entra nessa estrutura óssea, e libera o seu poder, a sua unção para curar. Pai, fortaleça cada um aqui espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi alguém aqui, eu vou falar. Eu vi alguém aqui como se fosse com algo nos ossos, que estava gerando uma certa fraqueza nos membros inferiores, nas pernas, fraqueza nas pernas, e era algo nos ossos, talvez você vai fazer algum exame nessa área, ou você já sabe que você está com problema nos ossos, sabe? E eu declaro o poder de Deus agora, eu declaro cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo aqui sobre um dom específico que alguém aqui está precisando.
que é o dom de discernimento espiritual. Tá? Nossa, ó como vai encaixar com a palavra. O dom de discernimento espiritual, ele te dá a capacidade de perceber quando é Deus que está falando, quando é uma pessoa, quando é carne que está falando, quando é pessoa que está falando ou quando é inimigo. Então facilita tudo. O quê? O dom de discernimento de espíritos, ele é o quê? Ele vai trazer uma capacidade sobrenatural de você saber quando é Deus, você saber quando é uma pessoa, é uma carne, é uma pessoa falando, ou quando é o inimigo, sabe? Eu declaro agora o dom de discernimento espiritual. E esse dom vai ficar cada vez mais poderoso quando? Quando você orar, jejuar e meditar na palavra. Isso aí potencializa o dom, sabe? Mas o dom é dado sem arrependimento. É um dom. Bateu nos seus ouvidos, ou veio o pensamento, você já sabe se é de Deus, você já sabe se é do inimigo, ou você sabe se é da sua cabeça, ou se é alguém que está falando, você sabe se é da cabeça da pessoa também, sabe? Então esse dom de discernimento espiritual que está sendo liberado sobre a sua vida. Isso é uma ferramenta poderosa para operar cura, milagre, para operar nos dons de revelação. Isso é muito, muito especial. Você pode dizer amém? Eu concordo com milagres agora, eu concordo com o alinhamento de Deus na sua vida, e eu concordo que os melhores dias da sua vida estão chegando. Você pode dizer amém? Olha, escuta aqui. Talvez essa seja a palavra mais importante que Deus está falando aqui nessa oração. Tem pessoas que têm dificuldade de entender quando é Deus que está falando. E Deus está dando um dom. Você está ouvindo? Eu já falo aqui, como discernir a alma e o espírito, eu falo. Tem uma forma geral de saber quando é Deus que está falando. Então, quando é Deus comunicando com a alma, tá? Um pensamento que está vindo na sua mente, ele tem uma base de verdade bíblica? Não necessariamente precisa ser um versículo, mas ele tem uma base bíblica. Ele tem esse sentimento que você está tendo, ele está de acordo com a palavra? Esse desejo que você tem, ele está de acordo com a palavra? Então a sua alma resumida são os seus pensamentos, sentimentos e desejos. Aí você vai conseguir discernir de uma maneira geral. Agora, existe um dom de discernimento espiritual, que quando alguém está conversando com você, você sabe se ela está falando, se é ela mesmo que está falando, se tem uma inspiração maligna ou se é algo de Deus. Então isso vai facilitar muito a sua vida no dia a dia e principalmente também você de ser bênção na vida de outras pessoas. Vai ser bênção para você e para os outros também. Então existe esse dom, você sabia disso? Então Deus falou assim para mim, libera o dom de discernimento espiritual em nome de Jesus. Olha aí. Então eu libero agora, estende a sua mão aí onde você está. Estende a sua mão aí onde você está. Se você puder ainda mais, levanta a sua mão. Deus está liberando para você agora o dom de discernimento espiritual. Sabe, você não pode controlar tudo que você ouve às vezes. De repente do ambiente que você está, você não pode controlar. Mas você pode controlar aquilo que você dá ouvidos. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça aqui. Olha aí. Hoje eu pensei que eu nem ia entrar ao vivo, mas Deus falou, você vai entrar ao vivo. Eu falei, Deus, o quê? Deus falou assim, tem pessoas aqui que estão dando ouvidos ao que não deveria dar ouvidos. E tem outros aqui que estão em rodas de conversa, e nessa roda de conversa também estão dando ouvidos ao que não deveria. Eu falei, Deus, o que eu faço? Deus falou, libera uma palavra de sabedoria hoje, nesse dia, libera uma palavra de sabedoria, né? Porque o profético, às vezes ele vem com a instrução, às vezes ele vem com a revelação, e às vezes ele vem com a liberação da unção. Então você precisa entender o que Deus está querendo em cada momento. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Você pode adquirir o nosso livro e ter o privilégio de participar aqui da nossa missão, tá? prdanieljunior.com.br, ou você pode também adquirir através do WhatsApp, 199-9588-3146, tá? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, se assim Deus estiver falando com você, ou se você quiser semear também na medida da fé, vai ser muito, muito especial, tá bom? Até nosso próximo encontro, até lá!